A paz do Senhor, meus irmãos. 7 de outubro, quarta-feira abençoada que o Senhor nos deu. Esse é o dia que o Senhor fez, não é? Nós queremos aqui já começar essa transmissão de hoje lendo um texto bíblico. E o texto bíblico que nós vamos ler está na segunda epístola que escreveu Timóteo, capítulo de número 2. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 1, o texto bíblico diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, nós lemos aqui os versículos 1, 2 e 3. Queremos, irmãos, já cumprimentar, não é, os amados que estão conosco, todos quantos ainda estarão, e se você pode, você compartilha esta transmissão, esta live, clicando no aviãozinho que está logo aqui abaixo na sua tela, e compartilha aí com os seus contatos, com os irmãos, membros da sua igreja, enfim, vamos envolver o maior número possível de irmãos para que a nossa live seja mais proveitosa para todos aqueles que de alguma forma alimentam alguma dúvida em relação ao conteúdo bíblico que o pastor Ciro Sanches Bordi se dispõe às quartas e domingos para estarem conosco e então respondermos a estas perguntas e tirarmos essas dúvidas que os nossos irmãos sempre têm colocado aqui. Dizer para vocês que as dúvidas que vocês tenham pode ser colocado aqui nos comentários, não é? Nos comentários dessa live que está ao vivo, ou ainda você que vai assistir a live pelo nosso canal no YouTube, você também pode deixar as suas dúvidas ali nos comentários do vídeo, e nós estaremos da mesma maneira arrolando aqui as perguntas para que possamos estar respondendo nas lives que acontecerão. Lembrando que sempre aos domingos, 11 horas da manhã, e às quartas-feiras, às 22 horas, nós aqui com o CETAD estamos trazendo ao vivo, não é? As nossas transmissões com as lives. Esta ainda na temática do curso para formação de jovens pentecostais. Lembrando que os nossos amados pastores, não é, obreiros, dirigentes de igreja, líderes de departamento de mocidade, podem estar abrindo uma extensão do CETAD para aplicação do curso para a formação de jovens pentecostais. Não perca a oportunidade, nós estamos ainda nesse período com um valor promocional para facilitar o acesso da nossa juventude a um material que não há outro no mercado que possa se comparar, de forma que ele é muito abrangente e traz toda a condição para que a nossa juventude saiba se portar, se comportar, também como servir ao Senhor, orientações para a vida, para o ministério e para a sua carreira profissional. Então, procure, não é, os nossos atendentes aqui na live, eu já vi que são vários deles que estão ali. Um deles vai colocar aí para você qual é o endereço do nosso site, www.cetadib.com.br. Você estará acessando o nosso portal e ali terá as informações completas a respeito do curso. Se não, você pode também estar nos seguindo. E aí está o nosso canal, no Facebook, também no Instagram e no YouTube. CETADB, você pode fazer a pesquisa ali, esteja nos seguindo nas nossas redes sociais. Há informações ali abrangentes a respeito dos cursos teológicos de nível básico, médio e avançado, e também os cursos ministeriais que nós estamos ofertando. Neste momento, o curso para formação de capelães, também o curso para formação de obreiros, o curso para formação de jovens pentecostais e também o curso para discipulado cristão, para ser aplicado aos novos convertidos. Então, está aí uma gama abençoada de material que é um recurso para o ministério dos nossos amados irmãos. Nós vamos já convidar aqui o para que possamos iniciar. São diversas as perguntas que nós temos remanescentes das lives anteriores e ainda uma quantidade delas que chegou na live de domingo, que ainda não vieram para essa lista que eu tenho aqui, mas já estará sendo também
compartilhada. Pastor Ciro, paz do Senhor, seja bem-vindo. Paz do Senhor, pastor Ecos, um prazer estar aqui mais uma vez, participando dessa live abençoada do nosso CETADB, Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus no Brasil e no mundo, não é? Glória a Deus. Estamos aí, abrangente, nós abrimos muitos núcleos. Essa semana, eu até comentei com a Eliane, hoje, enquanto estávamos no horário de expediente aqui da escola, nós reativamos vários núcleos de igrejas que haviam paralisado o curso e também abrimos vários núcleos novos para igrejas que estão passando agora a funcionar, classes do CETADB como parte das suas atividades semanais. E é uma bênção, nós temos a oportunidade de compartilhar conhecimento bíblico, teológico, pentecostal com os nossos amados irmãos. Graças a Deus. Meu pastor, diga aí como é que está a sua turma? Estamos bem, graças a Deus, avançando, né? Vencendo as dificuldades. Com certeza. Estamos muito bem, graças a Deus. Está chegando bem aí? Minha imagem? Está bem. O som está também? Jóia. Bom. Tudo tá em ordem. Então vamos seguindo aqui, meu pastor. O Jairo Barbosa, que já está conosco ali, ele está perguntando por que a Bíblia Católica tem 7 livros a mais do que a nossa. Se refere aos apócrifos. Então vamos ouvi-lo. Aquela... não vai... porque ficou uma pendência aí sobre o voto de Jefté, vai ficar para depois ou... Na verdade, nós poderíamos até voltarmos nesse assunto. Vamos voltar lá? É que o irmão tinha dado um toque, alguma coisa, não sei se vai ser agora, que o irmão falou que... Nós já podemos dar a introdução dele, ainda que eu não esteja com a resposta à questão que a irmã levantou aqui, não é? Mas eu passei para ti, porque na verdade... Aqui. O irmão que sabe, se quiser fazer agora ou depois... Não, vamos fazer, depois nós seguimos, porque daí já esclarece a questão. Para não ficar dúvida, né? Como foi exposto, né, na live passada a questão do voto de Jefté, se Jefté matou ou não a sua filha, ofereceu ela, não é, em sacrifício, e surgiram várias questões, e nós achamos por bem, até falei com o pastor Ciro, passei para ele as questões que foram levantadas, para que ele pudesse, então, abordar e ampliar a questão, que, na verdade, é um assunto bastante interessante, e muitos irmãos, a verdade é que muitos irmãos têm dúvidas a respeito do assunto que envolve o sacrifício que Jefté fez da sua filha. Então, o pastor Ciro pode ampliar a explicação, fazendo abrangência para as duas questões que foram levantadas através do nosso canal no YouTube, que é o CETADB. Não foi nessa live anterior, foi na de quarta, né? Foi na de quarta-feira, isso, quarta-feira. Exatamente, quarta-feira que a gente respondeu sobre o voto de Jefté. Aí a nossa irmã Viviane Costa, ela mandou aí ela fez 2 questionamentos, né? O primeiro foi o seguinte, ela diz assim, agora o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Aí ela cita João 14, versículo 26. E Jefté tinha o Espírito Santo. Juízes 11, 29, ela cita. Aí ela diz, e aí? Não é? Achei interessante a maneira como ela questionou. E aí, né? Como que dizendo? Descasca esse abacaxi. O que ela quis dizer foi isso aí, descasca esse abacaxi. É claro que nós consideramos tudo isso. Deixar bem claro aqui para os irmãos que quando a gente responde qualquer pergunta aqui, a gente não costuma dar chute assim, modéstia à parte, né? Vou chutar. Não, a gente analisa todas as possibilidades, a gente faz uma interpretação do texto, porque é assim que se faz teologia, exegese, com responsabilidade, com reverência, com todo cuidado. Claro que a gente não responde todas as questões, porque senão ficaria uma live só sobre Jefté. Então não dá tempo, por isso que vão surgindo outros questionamentos. Então, a questão que ela faz é interessante, né? Porque, veja bem, ela diz que Jefté ele tinha o Espírito Santo, que o Espírito Santo veio sobre ele. Então, quer dizer, ele não tinha como errar, né? Em outras palavras. Só que tem uma questão que precisa ser considerada pela nossa querida irmã e por todos os que tiverem a mesma dúvida, é que o Espírito Santo,
ele não exclui a nossa capacidade de escolha. Ele vem sobre nós para nos capacitar, é verdade, mas ele não exclui. Um exemplo inicial que a gente pode dar até é o caso de Pedro. Pedro andava com o Consolador, com o Paráclito, porque Jesus, quando ele estava na terra, ele era o Paráclito, ele era o Consolador. Tanto que o Espírito Santo é chamado de outro Consolador. Justamente porque Jesus, enquanto estava com seus discípulos, era o Consolador. Então veja, Jesus estava todo o tempo com seus discípulos e Pedro, numa certa ocasião, quando Jesus perguntou, o que é que os homens dizem que eu sou? Aí os discípulos responderam, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és um dos profetas, Jeremias e tal. Aí Jesus disse, e vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro, naquele momento, disse, Senhor, tu és o Cristo, Filho de Deus. Aí Jesus, na mesma hora, disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas o Pai que está nos céus. Veja que declaração maravilhosa Pedro fez. Pedro estava com Jesus, o Consolador, né? O Paráclito. Aí, logo em seguida, o mesmo Pedro que tinha feito essa declaração, quando Jesus começou a falar que importava que ele morresse, que ele fosse crucificado, tal e tal, aí Pedro falou, não, Senhor, tem dó de ti, isso não vai acontecer contigo não, que é isso? Aí o que Jesus fez? Jesus olhou para Pedro e disse, para trás de mim, Satanás. Porque o diabo começou a influenciar Pedro. Não, claro que ele não possuiu Pedro, mas ele influenciou Pedro. Então veja, o mesmo Pedro que tinha feito uma grande declaração, que veio do céu, segundo Jesus, veio do Pai, logo em seguida, num vigiou, falou uma palavra por influência de Satanás. Então, só um exemplo aí para iniciar a questão. A grande realidade, né, na realidade, é que não há relação direta entre a vinda do Espírito sobre Gideão e o voto impensado e irresponsável que ele fez. Não é? Se a gente fosse aqui retomar a leitura, não dá tempo, mas a Bíblia diz que o rei dos filhos de Amon se levantou ali contra o povo de Deus, que estava ali especialmente em Gileade, e Jefité, como nós falamos, ele foi convencido a liderar o povo. Jefité era um homem bruto, um homem rude, mas era um homem que sabia guerrear, sabia liderar homens para a guerra. Então ele, apesar de não ter assim uma boa formação, de acordo com a lei, como muita gente pensa, era um homem bruto, filho de uma prostituta, né? Mas ele era um homem temente a Deus. E ele aceitou, ali houve uma negociação, perdoaram-se reciprocamente, e aí a Bíblia diz, lá em Juízes 11, 29, então o Espírito do Senhor veio sobre Jefité, e atravessou ele por Gileade e Manassés, passando por Mispá, de Gileade, de Mispá, de Gileade passou até os filhos de Amon. Veja, não há uma relação direta com o Espírito Santo sobre ele e o voto. O Espírito Santo veio sobre ele, para capacitá-lo para aquela peleja. Né? Porque é diferente, por exemplo, no próprio livro de Juízes, se você ler sobre Otiniel, você vê que o Espírito veio sobre ele e ele foi levado a uma ação por conta daquilo. No caso também de Gideão. Vamos ler, pastor Ercos, rapidamente, só para exemplificar. Juízes 3 e 10, por gentileza, e Juízes 6 e 34. 3 e 10? 3 e 10 e depois Juízes 6 e 34. 3 e 10. Veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel. Saiu a peleja, e o Senhor lhe entregou nas mãos a Acusã-Rezataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então veja, veio o Espírito do Senhor e ele julgou. Essa ação aí de julgar, claro, está imediatamente ligada ao fato dele ter sido cheio. Veio e ele fez. No caso esse é o caso de Otiniel. Agora o caso de Gideão. Juízes 6 e 34. 6 e 34. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou o rebate
e os abiesrita se ajuntaram após ele. Então, o Espírito do Senhor revestiu Gideão e ele tocou a trombeta, ele tocou ali a buzina. Então, veja que há uma relação direta com o fato dele ter sido revestido pelo Espírito. No caso de Jefité, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito, aí ele atravessou lá no meio deixa eu retomar aqui o versículo. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefité e atravessou ele por Gileade e Manassés, passando por Mispá de Gileade, de Mispá de Gileade passou até os filhos de Amon. Veja, essa é a ação. Depois, em seguida, não é no mesmo momento, diz que ele fez um voto ao Senhor. Se tivesse assim, e veio o Espírito sobre ele, e ele votou ao Senhor, aí sim, ele teria feito o voto sob a inspiração direta do Espírito Santo. Não é isso que o texto diz. Então é importante observar isso. O texto não está dizendo que o voto que ele fez está atrelado diretamente à ação, mas diz que o Espírito veio sobre ele, em dado momento. Mas não quer dizer que veio, porque veja bem, onde que eu quero chegar com isso? O fato de alguém estar cheio do Espírito Santo não quer dizer, não estou nem considerando a antiga aliança e a nova aliança. Estou falando de maneira geral. O fato de alguém estar sob a influência do Espírito Santo, ou cheio do Espírito Santo, ou revestido do Espírito Santo, não quer dizer que essa pessoa está programada só para fazer a coisa certa. A gente pode citar aqui como exemplo Paulo e Pedro. Os dois eram cheios do Espírito Santo. Paulo não repreendeu Pedro, que estava cheio do Espírito Santo, porque ele agiu errado, lá em Antioquia da Síria, e Paulo disse, eu resisti Pedro na cara. E Pedro era cheio do Espírito, só que Pedro errou, mesmo sendo um homem cheio do Espírito. Então não é porque em algum momento o Espírito Santo veio sobre Jefté que ele sempre faria a escolha certa. Aliás, sobre isso, porque a gente fala e muitas vezes alguém pensa que a gente está defendendo um ponto de vista particular e tal, e não é bem assim. Vou pegar aqui a opinião de Stanley Horton. Veja, eu poderia citar a opinião de várias pessoas. Lutero, por exemplo, diz que... Lutero, né, o grande reformador, diz que o texto é suficientemente claro, né, que Jefté de fato matou a sua filha. Mas olha aqui, Stanley Horton, nessa obra que hoje é chamada O Espírito Santo na Bíblia. Como a minha versão é antiga, ainda diz, é quase a mesma coisa, que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo. Né? Na página 40, olha o que disse Stanley Horton, o maior teólogo, juntamente com Antônio Gilberto, né, da Assembleia de Deus, podemos assim dizer. Os maiores teólogos da Assembleia de Deus são, na minha maneira de ver, Antônio Gilberto e Stanley Horton. E outros também que poderiam ser chamados assim, mas esses dois especialmente. Olha o que Stanley Horton diz, nesse livro, página 40. Jefté procurou resolver a situação por meio de uma carta aos amonitas, né? Quando ele quis ali pacificar e tal, entrou em contato, mandou ali relatando tal, a história, que aquela terra pertencia a eles realmente, porque os amonitas não concordavam, né? Mas quando estes se recusaram a respondê-la, tornou-se necessário agir. Então, note, o Espírito do Senhor veio sobre Jefté e ele avançou rapidamente para a batalha. Então o Espírito do Senhor impulsionou Jefté para a batalha. É isso que diz a Bíblia, que acabamos de ler. O Espírito do Senhor veio sobre Jefté e ele atravessou lá, passou pelos lugares, sob a força do Espírito Santo veio sobre ele. Agora note, a frase hebraica usada a respeito do Espírito sobre Jefté é a mesma que foi usada quando veio sobre Otiniel, que nós lemos, né? Etc. Jefté, no entanto, deixou de depender do Espírito Santo e tentou negociar com o Senhor por meio de um voto estulto, ou seja, um voto tolo, um voto imbecil, para usar um termo da atualidade. Mesmo assim, o Espírito Santo não o abandonou e a vitória foi alcançada. Então, essa é uma primeira parte do questionamento da nossa irmã. E aí, pastor Hercos, eu peço desculpas, mas tem uma segunda pergunta dela que já emenda com essa,
Vou tentar aqui ser bem rápido. Deixa eu só fazer uma colocação para os irmãos que entraram agora. O pastor Ciro está ampliando a explicação a respeito do voto de Jefité, onde nós defendemos que Jefité de fato ofereceu a sua filha em sacrifício, não é? E aí alguns questionam do porquê isso aconteceu, sendo ele um homem que havia sido cheio do Espírito Santo. Então a explicação que o pastor Ciro está passando é justamente nesse sentido, o fato de que, ainda que ele houvesse recebido esse revestimento, nós entendemos que, na verdade, ele recebeu foi uma capacitação como um guerreiro para poder defender os interesses do povo de Israel. Haja vista o fato de Jefité ser, conforme eu levantei aqui, um bastardo. A Bíblia diz que ele era bastardo, o capítulo 11, versículo 1, ele era um vadio. Capítulo 11, versículo 3, mas nem por isso Deus deixou de usá-lo, não é? Com ousadia que ele era aconteceu. Ele era filho de uma prostituta, a mãe dele possivelmente era sacerdotisa, né? Lá do culto pagão. Mas mesmo assim ele era um homem temente a Deus, né? Ele era um homem temente a Deus. Muitos defendem que ele conhecia a lei, mas é muito complicado defender essa posição. Porque ele tinha uma vida realmente... ele se juntou com homens vadios, etc. Mas seguindo ele era um aquele pensamento seguindo aquele pensamento que você sempre cita do pastor Antônio Gilberto, de que nunca quem é crente e tal anda mal acompanhado, o versículo 3 diz assim que ele se juntou com homens levianos. Levianos, exatamente. E saíram. Então, poxa vida. Ele era um homem de guerra, um homem bruto, um homem, né, nesse sentido, mas ainda influenciado até pelo culto pagão. Mas então, o Espírito Santo veio sobre ele, porque era necessária uma capacitação para liderar o povo. Deus aí demonstra preocupação com o povo, inclusive, com o seu povo. Jefité era o líder, mas não quer dizer que tudo girava em torno dele. Deus estava ali protegendo, guardando o seu povo, cumprindo a promessa que já feita para o seu povo, né? Então é importante observar isso. Não é porque uma pessoa está cheia do Espírito que ela... E o texto não diz que ele estava totalmente cheio do Espírito. Diz que o Espírito veio sobre ele para ele ir à batalha. Mas não quer dizer que ele estava o tempo todo sendo ali como se fosse um ser, um robô, vamos dizer assim, fazendo só com o Espírito. Não, mesmo a pessoa cheia do Espírito, ela tem que buscar a direção de Deus. Veja Paulo. Paulo era um homem cheio do Espírito, mas ele orava. Ele pedia a Deus, eu devo ir para lá, devo ir para cá, eu quero ir pregar lá na Ásia, quero pregar na Bitínia. O Espírito Santo disse, não, a pessoa cheia do Espírito tem que continuar buscando a direção de Deus. E corre o risco de tomar decisões precipitadas, como foi o caso de Jefité, como nós já explicamos na outra live. Mas a irmã Viviane Costa, ela insiste com outro questionamento. Acho até interessante esse tipo de questionamento para ajudar a elucidar. Ela diz, a questão outro questionamento, se Deus não aceita holocaustos humanos, e Deus não muda, diz ela, por que daria vitória a Jefité? Então veja, duas rápidas observações quanto à exegese, quanto à interpretação do texto. Olha, a função do exegeta é extrair do texto o seu sentido e não contaminá-lo, não é, com o seu próprio pensamento. Essa é a função do exegeta. O exegeta tem que interpretar o texto. Ele tem que extrair. Exegese significa isso. Esse prefixo ek significa exatamente esse movimento de dentro para fora. É você extrair do texto o que está de fato escrito. Então, claro, se eu tivesse permissão, irmã Viviane, eu até mudaria esse texto. Não, esse negócio fica estranho. Como assim matou a própria filha? Claro que se eu tivesse permissão de Deus, eu mudaria o texto. Mas eu não tenho permissão. A minha função como intérprete da Bíblia não é mudar o texto, é interpretar o texto. Então veja bem, primeiro ponto. Nós podemos ter dúvida e perguntar para o texto. Isso é normal, isso é certo. Agora, o que nós não podemos é mudar o sentido do texto só porque ele contraria a nossa maneira de pensar. Então eu penso de uma maneira, não, o texto vai ter que se amoldar ao que eu penso. Não é vou assim forçar a barra. não é assim que funciona. Então veja bem, dito isto,
eu reafirmo que não há relação da vitória do povo de Deus com o voto de Jefité. Não há relação. Deus deu a vitória a Jefité e ao seu povo de maneira geral, porque a gente pensa só em Jefité, mas Deus deu a vitória para o seu povo. Veja aí, Deus priorizou a coletividade, em detrimento, lamentavelmente, de uma jovem que acabou morrendo por conta de um voto impensado do seu pai. Mas veja, se Deus dissesse, eu não vou dar vitória para o meu povo por causa desse voto impensado, a moça poderia, ela acabaria morrendo da mesma forma que o povo ia ser derrotado. Então você já parou para pensar que o mal seria muito maior? Então veja, Deus deu a vitória não pelo voto, mas pela fé de Jefité e do povo. O povo tinha fé em Deus, né? Então Jefité fez um voto, o texto é claro, ele cumpriu o voto que tinha votado, não foi outro, e o voto era, será do Senhor e oferecerem holocausto, e o povo venceu, claro, sob a liderança de Jefité, né? Então, reafirmo que Jefité errou no voto, mas Deus teve misericórdia do seu povo. Não há relação entre a vitória do povo de Deus e o voto de Jefité. Deus teve misericórdia do seu povo. Mas não é que Deus aceitou o sacrifício. Em nenhum momento diz o texto que a vitória foi por causa do voto de Jefité. Jefité fez um voto impensado, como Stanley Horton aqui falou, né? O voto foi errado, o voto foi precipitado. Mas não podemos atrelar o voto à vitória, porque senão, de fato, o texto estaria afirmando que Deus aceita sacrifícios humanos, e Deus não aceita. Deus não aceita sacrifícios humanos. Claro que as pessoas podem questionar, ficar em dúvida, como isso pode ter acontecido, mas eu repito, não é função do exegeta contaminar o texto com as suas pressuposições, com o seu pensamento. É nossa função extrair a verdade que está no texto. E o texto é claro, Jefité fez um voto e cumpriu o voto. E eu vou parando por aqui, porque esse assunto dá pano para manga. Certo, metade da live praticamente já foi. Mas enquanto você está dando a explicação aí, eu tenho uma ilustração muito boa para dar, que certamente acontece aí com você também, né? Eu acredito que os irmãos sabem que na minha casa eu tenho duas cachorras. Eu tenho a Sophie e tenho a Dona. E às vezes a gente viaja e chega de madrugada. Então na entrada do portão da minha casa tem uma grelha, daquela que a gente coloca assim para quando vem água, chuva e tal, não entrar para dentro do pátio. Então tem uma grelha. Então quando a gente mexe no portão, as cachorras endoidam. Quem é que aparece primeiro na porta da casa? As cachorras. Certamente o Jefité devia ter um bicho, um animal, alguma coisa, que quando ele aparecia por lá, porque a gente não pode fazer a ideia do caso de Jefité como as nossas casas hoje, ruas e esse movimento. Então quando ele estava vindo de longe, certamente algum animal já aparecia ali. Quando ele fez o voto, ele certamente pensou, olha, quando eu estiver chegando perto de casa, vai aparecer um bicho. Um dos bichos vão aparecer. A minha mãe até recente tinha uns gansos, que quando ela chegava já na esquina da chácara dela, os gansos já vinham para perto dela. Então ele imaginou, o primeiro que aparecer é o que eu vou sacrificar. Só que naquele dia não foram os bichos, né? Foi a filha dele. Então o voto, na verdade, foi impensado. E assim como o pastor Ciro acaba de expor, eu também tenho a convicção de que Deus deu vitória para o seu povo, porque na verdade ele queria que o seu povo fosse vitorioso e ele tinha que usar alguém. Levantou o Jefité e fez isso. E se nós olharmos aqui para a história dos juízes, todos eles, em momentos diferentes da história do povo de Israel, Deus levantou eles para um motivo específico, para uma razão específica, para o tratamento de uma situação específica, e foi só aquilo ali. Então é nesse aspecto que nós também devemos considerar. Mas acho que o assunto de Jefité já deu o que tinha que dar, não é? Está muito claro, não há dúvidas, não é? Não há dúvidas para mim, olhando para o texto bíblico, que Jefité, ele matou, sacrificou a sua filha, porque na verdade ele fez voto impensado. Agora, isso nos leva também a refletir que tem muito crente hoje em dia que faz voto e nem considera o que faz. E nós poderíamos colocar uma reflexão aqui, e em algum momento da sua vida, certamente você fez alguma bobagem dessa e nem considerou, não é? E a Bíblia diz que quando você votar ao Senhor, você tem que cumprir o seu voto. Então, sigamos aqui adiante. É muita questão, não é? É muita questão. Já vi que surgiram várias perguntas ali, e nós vamos seguindo.
Agora a vez é do Jairo Barbosa, que está ali. Já fez pergunta ali também. Ele quer saber o nome das irmãs de Jesus. Rapaz, o Jairo quer saber o nome do povo todo da Bíblia. Quando a Bíblia não diz, ele quer que a gente dê o nome. Rapaz, vigia, Jairo. Ajuda aí. Ajuda aí. Diz irmãs, né? A gente não sabe nem quantas são. Não tem nome. E não tem nome. Era mais de uma, né? Porque está no plural. Agora, a pergunta que ele faz aqui, pode ser que algum irmão não esteve na outra live, quando nós falamos a respeito dos livros apócrifos. Então, a pergunta que ele faz é por que a Bíblia Católica tem 7 livros a mais do que a nossa? Tem 7 livros a mais porque a gente falou até numa outra live também, foram incluídos no Concílio de Trento. Rapaz, deixa eu interromper você. Um dia desse, a Gabriele colocou uma enquete no nosso story, aqui no perfil do Instagram. Quantos livros tem a Bíblia? E colocou lá 3 alternativas. Não é? Rapaz, teve uma quantidade que respondeu errado. 73, né? Teve uns quantos que respondeu que era 73. Pois é. Então, a Bíblia Católica, ela tem 7 livros a mais, porque foram incluídos no Concílio de Trento. O Concílio de Trento foi ali no século XVI, e mais precisamente em abril de 1546, naquele movimento da Contra-Reforma, porque estava havendo a reforma, a Igreja Católica Romana, para não perder espaço, e para defender as suas doutrinas que lhe eram muito caras, né? Como a doutrina do purgatório, a oração pelos mortos, a salvação pelas obras. Ela não queria que o povo perdesse isso, tirasse isso da mente, como os reformadores estavam fazendo, porque os reformadores começaram a combater tudo isso. Ali com os lemas, né? Claro, os lemas surgiram a posteriori, mas eles defendiam que a Bíblia deveria ser valorizada e tal, a justificação pela fé e assim por diante. Então, no Concílio de Trento, a Igreja Católica Romana resolveu oficializar que 7 livros que surgiram no período interbíblico, a gente até citou aqui numa outra live, Judite, Baruque, 1º e 2º Macabeus, Tobias, Eclesiástico, não Eclesiastes, Eclesiástico, e por aí vai, adições ao livro de Daniel, de Esther também. Então, esses livros que surgiram no período interbíblico, que tem ali versículos e passagens que claramente apoiam o purgatório, a oração pelos mortos, a salvação pelas obras, o que a Igreja romanista fez, a Igreja Católica Romana? Incluiu esses 7 livros na Bíblia Católica. E aí, em 1592, foi publicada a primeira Bíblia com apócrifos. E depois, claro, houve uma decisão por parte da Igreja Protestante de não aceitar também esses livros. Esses livros que, aliás, os judeus não aceitam. Veja, eles foram incluídos exatamente no Antigo Testamento. E os judeus, os rabinos, os estudiosos do judaísmo não aceitam esses livros como inspirados. Então, a igreja também, a igreja protestante, não aceita. Mas a Igreja Católica incluiu muito tempo depois de o cânon estar fechado, porque o cânon do Antigo Testamento, ele é lá do tempo de Esdras. E o cânon do Novo Testamento é dos primeiros séculos ali, né? Então, veja, no século XVI, não há que se falar mais em livros inspirados. Ali já não havia mais essa possibilidade. Mas a Igreja Católica Romana forçou isso aí e incluiu esses 6 livros. Então é por isso, irmão Jairo Barbosa, pastor Jairo Barbosa, que a Bíblia Católica tem esses 7 livros a mais. Maravilha, está respondido aí a respeito dos apócrifos. Agora tem uma pergunta boa aqui, meu pastor, do Anderson Pereira, que ele fala a respeito do crescimento da teologia reformada no meio pentecostal. E ele pede para que a gente dê uma posição aqui do que é que se pensa a respeito desse crescimento da teologia reformada no meio pentecostal. Antes que você responda,
eu por vezes recebo no meu perfil no Facebook, aqui também no Instagram, algum irmão posta lá um versículo por um dos reformadores que estão na mídia, né? Por um deles, por outro, tal e tal. Eu confesso aos irmãos que ainda que o que está ali é um versículo bíblico, é uma palavra de Deus, é uma verdade, eu não compartilho. E por que não compartilho? Eu explico aos irmãos. Porque quando a gente compartilha, um aluno da escola, um crente novo da igreja que não entende essa situação, ele pode entender que o fato de nós estarmos compartilhando é porque nós aprovamos aquela pessoa, aquilo que ele ensina. Então, o que o crente vai fazer? O que essa pessoa que não tem esse conhecimento vai fazer? Ele vai acessar aqueles perfis e vai se alimentar do que aqueles estão ensinando. E vai entrar em choque com aquilo que é a doutrina ensinada pela Assembleia de Deus, ensinada por nós pentecostais. E isso trará transtorno, trará problema, em algum momento desgaste, quando não até perca de vidas. Perca de vida não no sentido de morte, mas no sentido de pessoas que vão se afastar por causa dessas questões que vão contradizer. Mas eu quero ouvir o pastor Ciro a respeito do assunto, porque esse assunto também é muito bom. Muito bom. Olha, pastor Edson, nós respeitamos muito os pastores ligados à teologia reformada. A rigor, é bom até dizer que teologia reformada, quando se fala de reforma, nós também prezamos a reforma. Nós estamos até no mês de outubro aí, que é um mês em que se comemora, né, se celebra o aniversário da Reforma Protestante. Então, a rigor, nós também somos herdeiros da Reforma. Nós não somos... o pentecostalismo não é uma seita, entendeu? Ele está na mesma... A gente tem uma história... Está no mesmo tronco da Reforma. Sim, faz parte do mesmo tronco. Exato. Agora, quando a gente fala da teologia reformada, claro, a gente está falando do perigo da influência calvinista, né? Então, eu tenho amigos calvinistas, pastores amigos, por exemplo, o pastor Jeremias Pereira, lá de Belo Horizonte, um grande amigo, um homem que é brincalhão, respeita muito os pentecostais também, o pastor Hernandes Dias Lopes, são pessoas amáveis, pessoas que nós respeitamos muito. Agora, nós temos tido uma preocupação com o proselitismo, que tem havido de uns tempos para cá, lamentavelmente. A gente percebe que existe um movimento do lado de lá, querendo, às vezes, até diminuir a nossa maneira de crer, dizer que os pentecostais são os coitadinhos, são os pobrezinhos, que não estudam, que não sabem nada. Isso aí é feio até para eles, né? Porque é feio fazer esse tipo de coisa. Então nós não apreciamos, e eu tenho certeza que a maioria dos irmãos ligados a igrejas reformadas que se prezam, né, a maioria não defende esse tipo de coisa. Mas tem aí, lamentavelmente, alguns expoentes e camaradas grandes, lamentavelmente, que fazem esse tipo de coisa, e isso não é bom. Então, o nosso irmão Anderson Pereira pergunta o que nós achamos do crescimento da teologia reformada. Eu não sei se esse crescimento é tão grande assim, como se pensa. Claro, os calvinistas afirmam que estão crescendo muito, estão recebendo muitos pentecostais. Mas esse movimento entre as igrejas é comum, né? É comum vir gente de lá para cá, de cá para lá. É muito comum isso, esses movimentos. Tem havido também uma grande reação. Os jovens estão estudando, os jovens pentecostais, eles estão reagindo também. E por isso que às vezes a gente vê essas disputas inglórias aí, que a gente não deve incentivar esse tipo de coisa também, mas a gente vê disputas, né? Disputas, calvinistas, arminianos e tal, e utilizam adjetivos, e essa verdadeira guerra santa aí, nós não devemos também incentivar esse tipo de coisa. Agora, se fôssemos para reconhecer aí erros que nós, de maneira geral, cometemos e que às vezes acabam fazendo com que os nossos jovens acabem se interessando pela teologia reformada, é que muitas vezes eles se decepcionam, né, com a falta de pregação bíblica, expositiva. A gente vê às vezes em grandes eventos nossos aquela coisa assim meio exagerada, animação de auditório, esse tipo de coisa a gente precisa também levar em consideração. Entendeu? Porque nós
se nós defendemos a sã doutrina, nós temos que também saber como expô-la, como explicar de maneira clara. Ser pentecostal não significa você, na verdade, ser uma pessoa que não gosta de estudo. Veja que eu tenho um vídeo meu, por graça de Deus, que está aí no Face, na minha página, que passou de 500 mil, está com 500 e poucos mil acessos, né? E é um vídeo que eu explico sobre a Bíblia e tal. Tem várias pessoas que vão lá e falam assim, isso aí, você diz que prepara a mensagem para pregar, o pentecostal, mesmo ele abre a boca e Deus dá na hora, não precisa você orar e buscar nada, é só abrir a boca. Então veja, tem muita gente que tem esse pensamento, que você não pode se preparar, que você não deve ter uma vida de dedicação a Deus, dedicação à palavra, que você não pode fazer uma exposição do texto. E aí, em contrapartida, os presbiterianos estão fazendo isso lá no YouTube. Estão fazendo exposição bíblica. O que acontece? Muita gente diz, não, entre isso aí, animação de auditório, camarada gritando, pulando e tal, jogando, derramando 1 litro de óleo na cabeça. Fazendo aviãozinho. Fazendo aviãozinho. E o outro que está explicando a Bíblia, eu prefiro o camarada estar explicando a Bíblia. E, lamentavelmente, isso aí acaba cooptando, né? Muitos jovens. Corroborando. Exatamente. Então, esse que é o problema. Então, eu acho que a gente tem que... Nós temos, graças a Deus, uma doutrina muito boa, uma doutrina fundamentada na Bíblia. A gente sempre enfatiza isso. Mas nós temos que saber também como, usando agora a linguagem comercial, como vender o nosso produto, para que os jovens também se sintam atraídos, né? Eu acho que é por conta disso que muitas vezes alguns jovens acabam se interessando pela teologia reformada. Agora, não vai aqui não desdouro, né, os nossos irmãos. Repito, não estou dizendo que eles pregam heresias, eles têm uma cosmovisão diferente. Eles creem de maneira diferente sobre a salvação, a segurança da salvação, lá, a questão da eleição e tal, e a gente aqui já explicou várias vezes por que nós não cremos dessa maneira, né? E isso é importante a gente saber, explicar, mas sempre de maneira pacífica, não é uma guerra. Lamentavelmente, tem do lado de lá aqueles que provocam, e do lado de cá também tem aqueles que respondem, às vezes de maneira desproporcional. Eu acho que isso que o pastor Hércules falou é muito importante. Quando você compartilha algo, você acaba dando respaldo, você acaba, né, e também atraindo, chamando atenção. Acho que é importante a gente saber também como vender o nosso próprio produto. A gente tem material muito bom, então a gente tem que saber divulgar. Graças a Deus que essa pandemia colaborou muito para a Assembleia de Deus se despertar também para divulgar muita coisa boa por meio da internet, porque os calvinistas estão há muito tempo já fazendo isso. Então a gente tem que reconhecer, eles conquistaram espaço, eles têm muitos seguidores. Você vê no YouTube, você vê no Facebook, no Instagram, eles estão com muita gente seguindo eles. E que Deus os abençoe. A gente não está aqui competindo com eles, mas a gente também tem uma boa doutrina, uma doutrina que não é invenção de A ou B, que surgiu agora há pouco tempo. A gente, graças a Deus, a Assembleia de Deus também é uma igreja histórica, podemos dizer, que ela tem mais de 100 anos, né? E a nossa primeira declaração de fé, claro que antes já teve lá um esboço dos suecos, né? Ainda no século XIX, mas já no século XX, 1916, ali já tivemos a nossa primeira declaração de verdades fundamentais e tal, que foi reafirmada, revisada, em 1960, e agora em 2017 foi feita também a versão brasileira que reafirma tudo aquilo que sempre foi esposado pela Assembleia de Deus. Então nós temos que reafirmar isso. Nós temos uma herança wesleyana, uma herança arminiana, no que tange a soteriologia, né? Mas, sobretudo, uma herança, claro, bíblica, que é a nossa doutrina, modéstia à parte, é uma doutrina bíblica que nós defendemos à luz da Bíblia. Maravilha. Eu deixaria aqui, meu pastor, um conselho
Porque, assim, avaliando grosso modo, eu imagino que muitas dúvidas surgem e os irmãos acabam utilizando as nossas lives para poder sanar essas dúvidas, porque eu penso que os irmãos não fizeram um investimentozinho ali de R$10, R$ 9,99, que a CPAD fornece a nossa declaração de fé. Porque se o indivíduo adquirir o livretinho, que é um livretinho de 100 e poucas páginas, e rapidamente ele fazer a leitura, desfolhar a Bíblia e comparar a explicação que está ali, que não foi feito por uma pessoa, foi um colegiado, não é? De pastores e de líderes. Então, certamente o indivíduo vai ter já ampliada a sua visão a respeito do que é a doutrina pentecostal pregada, ensinada pela Assembleia de Deus, e que, no meu modo de entender, é mais do que suficiente para colocar qualquer crente no céu. É mais do que suficiente. Não temos necessidade alguma de buscar qualquer outra fonte que não aquilo que é o que está, especialmente na nossa declaração de fé, que é automaticamente e vinculada ao conteúdo bíblico. Primeiramente a Bíblia, mas ali está de uma forma mais, vamos colocar assim, mais concisa, para a compreensão daqueles que têm uma simplicidade maior de entendimento, foi compilado ali aquilo que a Assembleia de Deus pensa a respeito dos temas que são extremamente necessários para que alguém possa estar com a certeza de que no arrebatamento estará com o Senhor, que vai subir no arrebatamento, que tem a salvação, enfim. Então, eu aconselho aqui os nossos amados que ainda não possuem, que adquiram o livro da nossa declaração de fé, porque isso será certamente muito útil para a sua vida, para o seu crescimento, para que você entenda, se ainda não entende bem, não é? Aquilo que é ensinado nas doutrinas fundamentais pela nossa Assembleia de Deus. É isso aí o nosso negócio. Meu pastor, nós temos ainda alguns minutos, então nós temos como avançar. O Vanderlei Gomes pergunta se Paulo era de fato um fariseu consagrado. É isso aí, meu irmão. Na CPAD você pode encontrar. Acesse o site cpad.com.br, você consegue comprar e a CPAD manda no seu endereço. Maravilha. Paulo era fariseu, não há dúvida, né? Assim, sendo bem objetivo, ele declarou perante o Sinédrio que era fariseu, lá no seu quinto discurso, ou quinto sermão, registrado no livro de Atos, lá no capítulo 23, versículo 6, ele disse que, a Bíblia diz que ele sabendo, né, Lucas diz que ele sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho: homens e irmãos, eu sou fariseu. Então o próprio Paulo falou: eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança e ressurreição dos mortos, sou julgado. Paulo ali usou até uma estratégia. Cortou aqui o áudio do pastor Ciro. Vamos ver se nós conseguimos trazer o pastor Ciro novamente. Mas eu estava dizendo aqui, no site da CPAD, eu vou pedir que alguém coloque aí para ficar registrado, www.cpad.com.br. Você pode adquirir, não é, a declaração de fé das Assembleias de Deus, que certamente vai te ajudar, será bênção. Não é? É importantíssimo, é imprescindível que a gente tenha esse material. Cada crente, cada membro, especialmente líderes, né? Irmãos que estão aí crescendo e que estão desejando ocupar posições ministeriais, adquira o seu manual de declaração de fé. É importante. Pastor Ciro, pode prosseguir. Pode prosseguir, pastor. Acabou a energia aqui em casa, está chovendo muito aqui em Niterói. Eu entrei agora pelo 4G, não sei se está boa aí, está chegando bem. Não deu, tá jóia. Tá. Acabou a energia aqui, está chovendo muito aqui em Niterói. Então, Paulo, ele declarou diante do Sinédrio que ele era fariseu, até estrategicamente, porque os membros do Sinédrio eram em parte saduceus, em parte fariseus, ele colocou ali os grupos um contra o outro. Também diante do rei Agripa, lá em Atos 26:5, ele disse: sabendo de mim, desde o princípio, se quiserem testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu.
E, finalmente, nas suas epístolas, escrevendo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 5, ele diz, segundo a lei, fui fariseu. O farisaísmo, que era uma das 3 seitas mais importantes naqueles dias, ou seja, cerca de 6 mil, havia cerca de 6 mil membros naqueles dias, e Paulo, então, ele foi um fariseu, respondendo aí a pergunta do nosso irmão Vanderlei, se Paulo era fariseu. Sim, ele era fariseu. Maravilha. O José Júnior, de Matões, no Maranhão, está com a gente. Ele aí. E ele faz uma pergunta a respeito do batismo com o Espírito Santo e com fogo. Ele cita o texto de Mateus 3,11. Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aí ele coloca, a minha dúvida é sobre a expressão, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O que quer dizer literalmente essa expressão? Então, nós tivemos uma live aqui que a gente já respondeu essa pergunta de maneira detalhada. Eu não lembro qual é agora. Mas é isso. Depois o irmão José Júnior, que assiste às lives, ele certamente vai encontrar essa resposta. Eu vou identificar para ele, amanhã e passo no contato dele, que ele é aluno do curso, eu passo no contato dele para que ele possa assistir ali a resposta que já está feita. O pastor Gutenberg, ele pergunta assim, e o que o pastor Ciro me diz sobre a profecia pessoal? Tipo, eu profetizo isso ou aquilo? Ou então manda os outros dizerem, profetiza para o seu irmão aí do seu lado. Certo. O pastor Gutenberg está com a gente aí. Seja bem-vindo. Muito bem. Deus abençoe. Amém. Mas só sobre um acréscimo sobre a pergunta do irmão José Júnior. Então, existem 3 posições aí, né? Sobre essa questão do batismo com o Espírito Santo com fogo. Existem os cessacionistas que dizem que ali são 3 batismos. O batismo com água, que João Batista estava pregando, o batismo no Espírito, que para eles é a conversão, e eles dizem que o batismo de fogo é um batismo de juízo. Existe uma segunda posição, que é minoritária, dos pentecostais, que também defendem 3 batismos, só que dizem que no caso ali, a água, né? E o outro é o revestimento de poder, como nós cremos, e haveria um terceiro batismo, um batismo de juízo. Agora, a posição majoritária dos pentecostais, que é a nossa, é a que defende apenas 2 batismos, o batismo em água e o batismo com o Espírito Santo e fogo, que é uma coisa só, é um termo só. A gente não vê, embora o fogo seja mencionado ali, o fogo de juízo seja mencionado, antes e depois, a gente não consegue ver como que você pode desmembrar isso de maneira tão fácil e dizer que tem um terceiro batismo de fogo. A gente explicou isso já, então estou só lançando mais luz. Então vamos agora para a pergunta do nosso irmão Gutenberg, né? Gutenberg, está com a gente ali. Muito bem. Ele até pediu o número da sua conta que ele vai mandar uma oferta lá. Não perca a oportunidade. O pastor Gutenberg maravilha. Está podendo. Depois a gente conversa por DM, né? Aleluia! Maravilha. Então, irmão Gutenberg, já que o irmão está tão animado aí para nos ajudar, mas o tempo está acabando aqui. Olha só, eu profetizo aquilo, profetizo isso e tal, profetizo para o seu irmão, ele diz, né? Olha, por graça de Deus, eu até escrevi alguns livros sobre isso, né? Erros que os pregadores devem evitar, evangelhos que Paulo jamais pregaria, mais erros que os pregadores devem evitar, também no Mensageiro da Paz. Aliás, no Mensageiro da Paz de agosto, agora, recentemente, eu escrevi um artigo sobre isso, sobre a profecia. Então, a nossa preocupação com isso é com a banalização. Hoje, muita gente está banalizando o dom de profecia. Esse negócio do pregador sair dizendo, eu profetizo. Veja, o pregador, quando ele está pregando, ele está expondo a palavra. Nem sempre ele está falando profeticamente. E, às vezes, o pregador que se preza, ele pode até profetizar sem saber, porque não é para a glória dele, é para a glória de Deus. E, às vezes, a gente percebe que alguns pregadores, alguns cantores,
utilizam esse recurso para querer impressionar a plateia. Eu me lembro, por exemplo, na Copa de 2006, né? Foi na Alemanha. Houve um evento aqui no Rio de Janeiro e uma cantora famosa, não me pergunte o nome dela, ela em praça pública disse: eu profetizo que o Brasil será hexacampeão na Alemanha. Veja, que brincadeira, que banalização. E nem se cumpriu, né? Então você veja que esse tipo de brincadeira não deve existir. Os dons espirituais são coisa séria. Então eu não concordo, eu sempre falei contra, e eu creio que o pastor Ecos, claro, tem a mesma posição. Nós somos, temos a mesma escola, né, graças a Deus. Então veja, a gente sabe que Deus fala por meio de profecia, mas não é qualquer declaração que é uma profecia. Senão, se isso fosse assim, como muita gente diz, não, o crente é boca de Deus na terra. Se fosse assim, nesse momento agora eu olharia para o pastor X e falaria: eu determino, eu profetizo que 200 mil reais estão entrando agora na sua Amém. conta. Então, olha aí. E o irmão ia mandar outra para o lado de cá e que maravilha. Então seria fácil, mas não é assim que funciona. Deus fala quando quer e como quer. Não sou eu que profetizo quando eu quero. Ah, vou profetizar, eu profetizo. Não, isso aí é banalização dos dons espirituais. Então, irmão, acabando o tempo aqui já, não é? Está acabando o tempo. Irmão Gutenberg, eu penso que esse tipo de profecia, entre aspas, né? Eu profetizo isso ou aquilo. E veja, manda... tem uns que falam assim, olha para o seu irmão. Ou alguns dizem assim, profetiza para ele. Para você mesmo, né, e tal. Veja, não é assim. Isso não é o que a Bíblia realmente nos apresenta, né? Então é melhor ficar com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Maravilha. Veja bem, na próxima live nós vamos falar a respeito do texto de Mateus, capítulo 28, os versículos de 11 a 30. É um pedido de explicação que o Diego Santos nos faz. Também o Lucas Reis pergunta se o crente pode se casar e se divorciar, e em que situação. O José Júnior pergunta por que a Bíblia não menciona Eleazar, filho de Arão, né? Filho de Eleazar, o filho de Arão, entrou em Canaã juntamente com Caleb e Josué. O Vanderlei Gomes pergunta o que seria o espinho na carne de Paulo. O Vicente Cunha, para quais espíritos Jesus pregou em 1 Pedro? E segue, são muitas. Vai ser boa essa live, hein? Você não perca. Domingo, 11 da manhã. Diga lá, pastor. Não, essa live vai ser boa, só pergunta difícil. Vai, Só pergunta boa. Difícil, né? Com certeza. Eu vou fazer o seguinte, meu pastor. Vamos aproveitar que nós estamos aí no mês que comemoramos o mês da reforma. Eu vou conversar com a Gabriela, ela está no ar, e nós vamos lançar uma promoção e eu penso que nós vamos fazer o sorteio de uma Bíblia de estudo. Eu vou conversar isso com ela amanhã e nós vamos lançar a promoção. Já no domingo nós lançamos a promoção e eu penso que nós vamos até a quarta-feira da semana seguinte. E vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Participe, esteja conosco e vai ser uma bênção. O pastor Ciro está com dificuldade, perdeu o sinal de novo ali. Mas é isso que nós vamos fazer. A Gabriela está comigo ali. Nós vamos lançar uma promoção no próximo domingo, 11 da manhã. Vamos fazer a divulgação e nós vamos sortear uma Bíblia de estudo. Eu vou verificar também aqui com o nosso fornecedor a Bíblia que nós vamos ter à disposição. E aí nós fazemos a divulgação para que os irmãos possam participar. Vai ser uma bênção. Não é, Gabi? Manda um joinha aí. A Gabi já mandou um sorriso. Só faltou o joinha aprovando a ideia. Que eu tive novamente, foi aqui agora, de instante assim. Mas como que é a ideia aí? Ciro, as suas considerações. Qual que foi a ideia aí que eu não peguei? Dá tempo? A ideia é nós vamos lançar a promoção domingo na live, a partir de 11 da manhã, e vamos sortear uma Bíblia de estudo. Eu vou verificar o nosso fornecedor aqui tem, para disponibilizar. Nós lançamos a promoção, que vai começar no domingo e vai até quarta-feira da outra semana. E vai ser bênção. Vamos dar a oportunidade de premiar, até porque dia 15 é dia do professor, e nós vamos fazer aqui uma campanha
para que os nossos monitores, né, que são os professores dos nossos núcleos, os pastores que são professores nas suas igrejas, também possam participar, tenham a oportunidade de participar. E claro que vai ser uma brincadeira, mas alguém vai ser premiado. Não é? Uma benção. Pastor Ciro, Maravilha. Deus abençoe. Muito obrigado pela sua presença. O nosso tempo Até vai domingo. finalizar aqui. Domingo estamos